na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus nos dá vitória mais uma vez, mais uma noite, né? Último dia da campanha, sétima sexta-feira que Deus tem nos dado vitória. Amém? Abençoe a os irmãos que estiveram conosco aí, que vieram pela primeira vez. Deus continua abençoando a tua vida. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém? O filho de Deus vai falar fortemente em tua vida. Basta você abrir o teu coração e deixar fluir o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Pode dizer para os irmãos que amanhã também, se Deus está orando pelo nosso pregador, amanhã a partir das 16 horas teremos um culto de ação de graça. A partir das 16 horas, 4 da tarde, culto de ação de graça. Não falte, convide algum amigo, colega, não evangélico para estar conosco aqui amanhã também. Bem, irmãos? Beleza. Convido nosso irmão para se colocar aqui para nós estarmos orando. Pastor, bem? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite. Bem? Soberano eterno Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até agora aqui, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós oramos, ó Deus. Agora nós precisamos ouvir a tua voz falar conosco, Senhor, ó Pai. E é esse momento sublime, ó Pai, que nós, ó Pai, devemos o teu falar sobre nós, ó Pai. E está aqui nessa noite do céu, teu ungido, ó Pai, que de bom grado aceitou o convite, ó Pai, que está aqui ministrando a tua santa palavra, Senhor. Deus, que ele venha continuar sendo usado por ti, para trazer uma palavra do alto do céu para a tua igreja, Senhor, Pai. Deus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra, Senhor, ó Pai, venha fazer morada no nosso coração, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha repreender toda distração, ó Pai. Que o Senhor venha repreender tudo aquilo que impede o teu filho, o teu servo, ouvir a tua palavra, Senhor, Pai. Porque a tua palavra é ensinamento para nós nesse dia de hoje, Senhor, Pai. Então, por isso eu te peço, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, usa o teu filho como canal de bênção, mais uma vez, para ministrar a tua santa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado, que Deus te use, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos felizes por essa noite. Por essa noite, poder estar conhecendo mais uma parte do povo de Deus, que muito breve vai morar no céu. Todavia seja o nome do Senhor louvado e glorificado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com a igreja uma palavra. Quero, por gentileza, que você abra para mim o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Capítulo de número 12, nós vamos ler o versículo de número 4. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 4. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida desta igreja, todo o corpo de obreiro, a vida do pastor desta casa. Deus abençoe. Pastor Valdir também, Deus abençoe. Meu amigo de longas datas, pastor Adriano, que está aqui. Quando eu cheguei, que eu vi ele aqui, eu falei, misericórdia. Pregado lá desse ano é difícil, né? Glória a Deus, mas o Senhor vai nos dar graça aqui. Amém? Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos. Diácono Wesley, obreiro da nossa igreja, um amigo, um irmão que o Senhor nos apresentou. Mateus também está ali. Deus abençoe, em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 4. Quantos acharam? Diga amém. Amém. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Toma seu assento, por favor. Procura um irmão aí à direita, à esquerda, e diga para ele assim: a oração produz livramento. Diga com voz de profeta, diga: a oração produz livramento. Quantos vieram para adorar a Jesus nessa noite? Quantos vieram para glorificar a eternidade nessa noite? Deixa eu falar uma coisa: não se preocupe com quem não veio, com quem não chegou, com quem não está. Deus marcou esse culto para falar com você que veio e para você que está. E uma coisa nós aprendemos, que Deus não dispensa ninguém de mão vazia. Eu não sei da forma que você chegou hoje aqui, não sei como foi o seu dia, não sei nem como você está, mas de uma coisa eu tenho a plena convicção e certeza, que da forma que você chegou, você não vai sair, porque Deus não dispensa ninguém de mão vazia. Então, se eu fosse você, na medida que o Espírito Santo estivesse falando no seu coração, você tem a oportunidade para se manifestar na presença do Senhor em adoração. Não se incomode pelas coisas que não aconteceram e as coisas que estão atribuindo para trazer tristeza, angústia e dor. Essa noite pode ser a noite da reviravolta de Deus. Essa noite pode ser a noite que Deus pode decidir virar a página da tua história. Se você não percebeu, eu já estou pregando. Essa noite pode ser a noite que Deus pode decidir mudar a tua história. Essa noite pode ser a noite.
é um texto que eu particularmente gosto muito de ler, porque todas as vezes que eu leio esse texto bíblico, eu vejo o Senhor renovando uma promessa, eu vejo o Senhor restaurando um plano, eu vejo o Senhor mostrando a sua fidelidade, a sua compaixão e a sua misericórdia. E todas as vezes que Deus olha para o homem carnal, e Deus decide através da graça e através da misericórdia renovar a promessa que um dia Ele fez, quando nós ainda pertencíamos à velha criatura, Deus, Ele vem e mostra que Ele é e permanece sempre fiel, independente e além da nossa infidelidade, falta de compromisso e falta também de responsabilidade. Deus se apresenta com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com a sua benevolência. Dentro desse texto, nós vamos ver um período de perseguição, nós vamos ver um período em que a igreja do Senhor, depois de receber o revestimento do Espírito, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que a igreja é revestida de poder. A palavra revestir é vestir aquilo que já está vestido, é uma segunda pele, é uma segunda roupa, é uma segunda graça. Então Deus vai revestir a sua igreja de poder, de graça, de ousadia, de virtude, de poder de Deus sobre o homem e sobre a mulher. Quando Deus manifesta a sua glória, um peso da sua Shekinah, diz a Bíblia que todos foram cheios pelo Espírito Santo. Dentre eles, a Bíblia diz que Pedro estava lá, e Pedro recebe de Deus poder, graça e ousadia. Diz a Bíblia Sagrada que também tinha um homem que era o evangelista da igreja, o obreiro da igreja, era Tiago. Diz a Bíblia Sagrada que Tiago também recebe graça, recebe poder de Deus. Então esses homens já não falam mais naturalmente. Esse homem, depois que recebe poder, depois que recebe graça, depois que recebe unção, diz a Bíblia que eles já estão falando em uma dimensão totalmente espiritual. Já não estão andando mais segundo a carne, mas estão andando segundo ao Espírito. E diz a Bíblia Sagrada que logo após da igreja receber poder de Deus, Pedro não volta para casa, Pedro não vai contar para ninguém que recebeu o poder do céu, Pedro não vai contar para ninguém que foi cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 3, diz a Bíblia Sagrada que Pedro e João estão indo para o lugar da oração. Pedro não vai para casa, mas quando ele recebe poder de Deus, ele vai para o lugar da oração. Pedro entende que a única coisa que produz avivamento é arrependimento. Quando o povo se arrepende, o avivamento desce sobre a igreja e o poder de Deus toma conta do povo. Então quando Pedro recebe poder do céu, ele vai para dentro da igreja para se arrepender, ou melhor, continuar a se arrependendo. Porque quando Pedro vai, é o período da hora nona, é o período do ciclo de oração, é o período em que as irmãs do templo, em que os sacerdotes do templo estão reunidos, se consagrando, orando, buscando a face do Altíssimo. E a Bíblia diz que Pedro está indo para o lugar da oração. Quando Pedro vai, ele percebe que na porta do templo tem um homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que está mendigando, está pedindo a esmola. Pedro olha para esse homem, e Pedro acabou de receber graça de Deus. Ele vai olhar e vai dizer para ele: olha, eu não tenho ouro e nem prata para te dar, eu não vim nem aqui para te dar ouro e nem prata, mas o que eu vou te dar é algo que eu acabei de receber. Levanta-te e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem não levantou, mas ele saltou na presença de Jesus. Quando eu entendo que o que está em mim atribui graça e poder, eu não
que nós estamos achando que é a igreja do homem, não é, a igreja de Deus. Deus ainda ouve a oração dos seus, Deus ouve. Deus ainda ouve a oração de uma igreja que ora. Deus ainda se atenta para a oração de um povo que dobra os joelhos. Uma coisa terrível é quando um crente dobra o joelho na presença do Eterno. Parece que eu escuto o céu se movimentando e pastor Deus olhando do céu para a terra e dizendo assim: eu preciso fazer alguma coisa para a igreja que ora. A igreja que ora, as portas do inferno não prevalecerá. Eu estou profetizando que quando você está aqui, já tem um anjo descendo para guerrear pela tua causa. Que quando você está aqui, já tem um anjo de prontidão dizendo: eu vou guerrear pela tua causa nessa noite, eu vou entrar na tua guerra nessa noite, mas do jeito que está, não vai ficar, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que está Tiago, Adriano, está Tiago e Pedro preso. O evangelista e o pastor está preso. Vai um começar a conversar com o outro. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico fazendo as mesmas perguntas. Qual que é a conversa? Qual que é o diálogo de alguém que vai morrer? O que eles têm para conversar? Qual é o assunto que eles vão conversar? Sobre quem? Sobre o quê? A Bíblia diz que um vai olhar para o outro. Aí eu imagino Tiago olhando para Pedro e falando assim: ei, Pedro, quantas almas nós ganhamos juntos? Quantas vidas nós conseguimos por reino? Quantas noites sem dormir? Quantas noites nós tivemos que passar em claro? Não está na Bíblia, não procura, mas pensa comigo aqui. Imagine um olhando para o outro e falando assim: tu lembra daquele membro lá que te dava trabalho? Ele diz: lembro. E você orava por ele. Aí Pedro olha para Tiago e diz: Tiago, quando você lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Tiago olha para Pedro e diz assim: ô Pedro, daqui a pouco nós vamos morrer, a espada vai passar. Só que a Bíblia diz que quando Pedro vai olhar para Tiago, Pedro vai lembrar de uma promessa que Deus tinha feito para ele em João capítulo 21. E Pedro vai analisar a promessa e o estado que ele está. Quando Pedro lembra do que Deus prometeu, ele dá uma risada. Aleluia. E diz assim: Tiago, quando você chegar lá, conta para Jesus que eu estou aqui.
Pedro. Cara, Herodes tira 3 itens de Pedro: cinto e sandália e a capa. Era costume, quando um preso é preso, tirar os itens que ele possui. Então pegaram a sandália, o cinto de Pedro e levaram para a sala que eles guardavam os itens do indivíduo que foi preso. Só que a Bíblia diz, no versículo 7, e eis que sobreveio o anjo. Deixa eu explicar algo aqui. Todas as vezes que você vê na Bíblia essa expressão, o anjo, é uma palavra de forma teofônica. É Deus aparece. Então todas as vezes que você vê essa expressão, o anjo do Senhor, é o próprio Deus que está descendo para resolver. Não, você não entendeu. Eu estou profetizando que agora não é querubim, não é serafim, não é arcanjo, não é Miguel, não é Gabriel. Quem está descendo é o próprio Deus, é o próprio guerreiro, é o próprio exaltado. E ele está dizendo: eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando. A Bíblia diz: e apareceu o anjo do Senhor, e uma grande luz resplandeceu na prisão, e tocou no lado direito de Pedro e diz: levanta-te. Estou aqui em cima, irmão, todo arrepiado. O Espírito Santo está na casa e ele está dizendo: essa noite Deus vai se colocar de pé do seu trono para entrar dentro da tua causa, para resolver essa causa hoje. Eu acredito que vai ser hoje. Eu acredito que a Dara Sopra da Canaga
É Deus dizendo assim: Pedro, você vai andar muito ainda. Não. Pedro, você não vai parar aqui. Lembra de Elias? Olha Elias no Monte Carmelo, guerreando contra os profetas de Baal e de Azera. 850 profetas. Lá ele orou e o fogo desceu. Só que Adriano, assim que ele terminou de orar e Deus deu vitória, Jezabel apareceu e disse: eu quero a cabeça de Elias. Para onde Elias foi? Para o deserto. Opa! Percebeu que mudou a geografia? No monte, irmã, está todo mundo gritando: Elias é o cara. Elias orou e Deus mandou fogo do céu. No monte, pastor, Elias tem amigo. No monte todo mundo quer ser amigo de Elias, que ora e Deus manda fogo. Mas procura um amigo de Elias quando ele entra no deserto. Liderar como Elias no monte que Deus manda fogo é fácil. Mas a geografia mudou. E agora tem que liderar no deserto. Elias vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e vai ver que não tem ninguém. Ele vai olhar para um amigo chamado Zimbro e diz: vai ser aqui mesmo. Até aqui foi meu limite. Até aqui deu para mim. Até aqui eu preguei. Até aqui eu regi. Até aqui eu liderei. Até aqui foi. Talvez alguém vai ver que, poxa, o profeta aqui olhou para o céu e disse: segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem orvalho. Deus falou: opa, peraí, como é que é? Tu falou, tá falado? Assina embaixo. E agora está olhando para o mesmo céu e está dizendo: quero morrer. Deus olhou e disse assim: camarada, tu não vai morrer não. Porque onde Herodes estabeleceu um limite, eu estou arrancando o limite e vou te fazer andar. Calça suas sandálias. Elias, come do pão, bebe da água, porque ainda tem muita coisa para você fazer. Ei, pastor, come do pão hoje, bebe dessa água hoje, porque tu não vai parar, tu não vai entregar, tu não vai sair, ainda tem mais, muita coisa para você fazer na terra. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: não para. Não, olha, se você estiver muito próximo, balança ele até ele se irritar e diz: não para. Diga: não para. Tem pão, tem água para você se alimentar, para você caminhar. Não para, irmão. Não para porque a porta não abriu. Não para porque o emprego não deu certo. Não para porque ninguém não apareceu para te ajudar. Deus está dizendo: eu cheguei para te socorrer. Reage, diz o Senhor. Você não vai parar. Calça as sandálias. É Deus dizendo: aqui não é o fim. É Deus dizendo: eu não escrevi sua história para terminar aqui.
coloca a sua capa aí. Deus estava olhando para Pedro, estava falando assim: o que eu te dei, ninguém pode tomar. Sabe esse dom que Deus te deu, que para muita gente não é nada? Usa o dom que Deus te deu. Usa a ferramenta que Deus te deu. Quando o povo está gritando: Moisés, vamos morrer. Deus olhou e disse: Moisés, o que é que você tem nas mãos? Algo humanamente falando insignificante. E Deus olhou e disse: eu gosto dessas coisas. Eu gosto de usar coisas que ninguém dá valor. Eu gosto de usar coisas que a sociedade colocou para sentar, que a sociedade colocou para o escanteio, que a sociedade disse: não presta, não dá e não vai. Deus disse: traz para mim, porque na minha mão o que não presta vira objeto de milagre. Lembra do que Deus falou com você lá atrás. Lembra da promessa que fez o Senhor para ti. Para onde o homem não serve, na minha casa serve. Ele manda dizer: na minha casa eu não dispenso o vaso quebrado. Prova, pastor, provo. Jeremias capítulo 18. E eis que o oleiro trabalhava sobre as rodas, e o vaso que estava na mão do oleiro quebrou-se. Não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Eu procurei por 1000 vezes na Bíblia e não achei. Procura na sua e vê se acha. Pastor, o oleiro pegando o vaso quebrado e falando assim: ó, tá quebrado? Serve mais não? Fica aí. Eu achei o oleiro fazendo assim, e o vaso que quebrou na mão do oleiro tornou a fazer dele um vaso. Aqui entramos quebrados, mas saímos de novo. Aqui é a igreja que alguém está olhando e está dizendo assim: como que ela consegue cantar e a casa dela está toda destruída? Como que ela consegue reger e o filho está nas drogas? Mal ele sabe que enquanto a igreja está orando aqui, já tem um anjo atrás de Pedro, já tem um anjo procurando Pedro. Pastor, quem é o Pedro? É teu filho, é tua filha. Pastor, quem é o Pedro? É o que está perdido. E Deus está dizendo: enquanto a igreja ora aqui, eu já estou indo lá. E a igreja fazia contínua oração. Sabe o que era isso? Independente do que estava acontecendo, a igreja não parava de orar. Lembra o que Jesus disse para os discípulos? Passemos para outra banda, ou outro lado. Eu gosto dessas coisas, eu sempre prego assim, dizendo que Jesus tem senso de humor. Entenda isso aqui. Pastor, o senhor é muito mais conhecedor que eu. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: nós vamos para o outro lado, pastor. Então, o que Deus está garantindo? Nós vamos chegar. Sim ou não? Quem está dizendo assim: nós vamos para o outro lado, está garantindo que nós vamos chegar. Mas olha como Deus faz. Deus não revela processo, mas diz qual é o propósito. Ele revelou o propósito. Qual era o propósito? Nós vamos chegar. Mas não contou o processo. Porque se ele revela o processo, quem entraria no barco? Entrar no barco sabendo do processo é só quem é sobrevivente. Mas entrar no barco
descansar. Porque quem prometeu? A Bíblia diz assim: ainda antes que houvesse dia, Ele era. E não há quem possa escapar das suas mãos. E operando Deus, quem impedirá? Então Jesus está dizendo assim: vocês vão chegar. Ele vai para a proa do barco descansar. Só que aí o processo se revela, pastor. Vem um vento forte batendo sobre o barco, as ondas se agitaram, e quem ouviu que vai chegar está dizendo: vamos morrer. Olha para cá, irmão, para você não perder isso aqui. Vou melhorar para que você entenda de uma forma muito mais clara. Deus fez uma promessa e disse: vocês vão chegar. Mas veio o vento, as ondas batiam no barco, e alguém olhou para o lado e para o outro e falou: vamos todo mundo morrer. Mas quem está falando que vai morrer ouviu que vai chegar. Só que o processo está doendo. E quando o processo dói, a gente não consegue se apegar no propósito. Então a primeira coisa que surge no homem quando o processo se apresenta é: vamos morrer. Olha o que os discípulos vão fazer. Um vai olhar para o outro e: vamos acordar o mestre. Eu leio isso aqui, eu falo que Jesus tem senso de humor. Vamos acordar o mestre. Um fica olhando um para o outro e diz assim: quem vai acordar ele? Porque antes de dormir, pastor, ele disse: vocês vão chegar. Quem vai acordar o mestre quando o vento soprar? Alguém vai chegar e falar assim: o mestre, nós vamos morrer. Sabe, pastor, sabe aquela olhada de Jesus para Pedro quando Jesus sai da sala do interrogatório, que Pedro nega Jesus 3 vezes? Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus está sendo interrogado. Quando ele sai da sala, ele dá aquela olhadinha de 15 para as 3 para Pedro e diz assim: eu te falei que você ia me negar. Então, quando os discípulos estão acordando o mestre no barco, Jesus talvez vai dar uma olhada para eles e vai fazer assim: estão me acordando por quê? Não, mas Jesus, o Senhor falou que nós chegaríamos, mas não falou do vento. Quando Jesus estava falando sobre chegar, ele já estava garantindo a passagem pelo vento. Ele já estava garantindo a passagem sobre as águas. Ele já estava garantindo que, independente do que vai acontecer, a minha palavra é: vocês vão chegar. Jesus se levanta, olha para o vento e olha para o mar e diz: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Os Tomé, os obreiros, tudo dentro do barco. Um vai olhar para o outro e falar assim: meu Deus do céu, quem é esse aí? Que até o vento e o mar o obedece. Deixa eu entregar algo de Deus para você aqui nessa noite. Eu não sei de onde está vindo o vento, eu não sei sobre onde está vindo as águas, mas tem uma palavra de Deus para o teu coração, e a palavra de Deus é: independente do que vai acontecer, ou independente do que acontecer no meio desse caminho, não para, não volta, não sai, não pula, porque a minha palavra já foi liberada.
liberta Pedro da prisão. Para onde é que Pedro vai? Para a igreja. Quando Pedro chega na porta da igreja, ele vê os irmãos orando, e a oração dos irmãos era: Deus, livra Pedro. Deus, solta Pedro. Deus, livra Pedro. E enquanto alguém está orando para livrar, Pedro está na porta de cinto, de sandália e de capa. Talvez está vindo Pedro entrando sobre o meio do templo. Alguém vai cutucar quem está próximo do altar da oração e diz: para de orar, porque Deus atendeu a oração da igreja. Eu estou profetizando que hoje, nesse dia 21 de outubro, Deus está dizendo para você: eu estou ouvindo a tua oração, e eu vim por causa da tua oração. E nessa noite tem livramento de Deus pro meio da tua casa, pro meio da tua parentela, por onde você passar, tem livramento de Deus. Um vai olhar um para o outro e vai dizer: verdadeiramente, Deus é fiel. Olha para esse irmão, por favor, e diga para ele: calma. Não, mas fala aquele calma com voz de suspense. Diga: calma. Jesus, diga: Jesus não perdeu o controle. Diga: calma. Ele está chegando para abrir as prisões hoje. Ele está chegando para arrancar o homem da cama do leito do hospital. Ele está chegando para curar a enfermidade. Ele está chegando para arrancar a maldição hereditária. Ele está chegando para desfazer as obras do inimigo. E essa noite, encerramento de campanha, Deus dos céus manda eu te dizer que haverá a intervenção de Deus na tua história. Hoje você vai sair daqui convicto que quando você chegar na tua casa, Deus já vai estar trabalhando lá dentro. Deus já vai estar quebrando o ar lá dentro. O vento está passando lá dentro. Porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele disse. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E quem puder, por gentileza, para aplaudir a Jesus, porque Ele merece, em nome de Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Louvado seja Deus, aleluia. Deus abençoe o pastor João, louvado seja Deus. Deus possa continuar nos abençoando de uma forma especial. Muito obrigado aí por atender o convite. Louvado seja Deus, o obreiro que veio comigo, o jovem. E a todos vocês que entraram por essas portas, louvado seja Deus, que Deus possa trabalhar de uma forma especial em sua vida. Aleluia. Você aí que ouviu essa mensagem, aleluia, eu tenho certeza que ela falou no profundo aí do teu coração. Você que ainda não é cristão e gostaria de mudar a sua vida, aleluia, sair daqui diferente, porque foi falado da forma que você entrou, você não irá sair. O vento tem soprado aí na tua vida, você tem olhado para o lado esquerdo, para o lado direito, não tem visto a solução do teu problema. E hoje o Senhor lhe mostra e diz que você vai chegar lá. Aleluia, você vai chegar lá. E muitos estão falando que você não vai chegar. Aleluia, mas o Senhor fala que você vai chegar. Você que quer dar um passo para Jesus, levante sua mão e nós iremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém em nosso meio que gostaria de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador nesta noite? Aleluia. Se não tem, que Deus possa continuar te abençoando e falando mais do profundo no seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a todos que vieram nesta noite. Saíram todos de posse de
vitória. Amém? Qual é a próxima campanha? Oh, maravilha! Aleluia! Amém, amado? A importância de você estar atento. Eu perguntei, a Silvia perguntou, qual é o título da próxima campanha? Eu falei assim, Deus vai prover. Aleluia, até o término do culto, Deus vai falar. Ela falou assim para mim assim, já tinha que já estar preparado. Eu falei, não, Deus vai trabalhar. E nós iremos ficar atentos para ver qual é a próxima campanha. Então Deus acalma, Jesus acalma a tempestade. Amém, amado? O vento tem soprado, Deus abriu o mar, a bênção foi grande e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Amém? Diga assim comigo, se coloca de pé sobre os pés. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e de vitória. Muito obrigado nesses momentos na tua presença, Senhor amado. Que o Senhor possa abençoar o teu filho, a tua filha, o pastor que veio trazer esta mensagem, aos irmãos que veio com ele, a todos que entraram por essas portas. Que o Senhor possa abençoar de uma forma gloriosa e especial e que só o teu nome seja engrandecido. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite abençoada, nos cubra com teu sangue, nos abençoe e nos dê vitória. Aleluia! E o nome do Senhor será engrandecido. Amém? Louvado seja Deus, né? Aleluia! E esta campanha de Deus, Jesus acalma a tempestade, louvado seja Deus, vai ser sob a direção dos varões. Amém, amados? Louvado seja Deus. Colocamos aí as irmãs aí, louvado seja Deus, para dirigir esta campanha. E o nome do Senhor é glorificado, foi glorificado e continuará sendo glorificado. Levante já bem suas mãos assim, ó. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eu recebo. o grande amor de Deus, Eu recebo. a comunhão